Bom dia, vamos estudar a palavra de Deus, que nessa manhã o Senhor possa derramar graça no seu coração, amém? Bom, vamos abrir nossas Bíblias, Marcos capítulo 13, Marcos 13, versículo 1. Marcos 13, verso 1. Amém. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago e João, André, lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Pai, fala conosco nessa manhã. Derrame graça e poder em nossas vidas. Que os nossos corações, Senhor, sejam cativos à Tua palavra. Que nessa manhã o Senhor possa encher as nossas vidas com o Teu poder. Que o Senhor possa falar, ó Deus, neste lugar. Que o Senhor venha trabalhar, ó Deus, as nossas vidas. Que venhamos aqui neste lugar, Senhor, receber a palavra com alegria. Que os nossos corações, Senhor, sejam alegres diante da pregação da Tua palavra. Que essa ministração gere vida em nós, Senhor. Traga alegria e paz aos nossos corações. E oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode se sentar. A nossa mensagem, o tema dela é o fim de todas as coisas. Observe como o ser humano valoriza as coisas da terra. O discípulo estava maravilhado em ver as construções. E veja que eles estavam vindo de dentro do templo, saindo de uma ministração certamente poderosa. Jesus estava ali, Jesus pregou a palavra. E aí, esse homem, quando chega do lado de fora, o que ele faz?
ele olha para aquelas construções e ele exalta aquelas paredes, aquelas obras humanas. Ele olha para aquilo e ele diz: mestre, que construções! Ele ficou impactado. Parece que ele ficou mais impactado com o que ele viu do lado de fora do templo do que aquilo que ele recebeu dentro do templo. Mas Jesus é maravilhoso, né? E o texto lá em Mateus 12:34, na parte B, diz que a boca fala o que está cheio no coração. Mas Jesus vem agora e traz uma resposta a esse discípulo. Veja aí, versículo 2, Marcos 13:2. Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquele homem, aquele discípulo, ele recebe algo poderoso dentro do templo, e o coração dele parece que estava mais do lado de fora. Não sei como é que ele entrou ali naquele lugar, mas certamente ele entrou olhando para aquelas paredes, e ele entrou e certamente lá dentro ele ficou pensando naquelas construções, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas para a sorte dele, Jesus estava ali. E Jesus vem e dá um choque térmico naquele homem, para que ele pudesse entender todas as coisas. Nós precisamos ser mais espirituais. Precisamos valorizar mais as coisas de Deus. Então, Jesus mostra para aquele homem: olha, está vendo tudo isso aí? Essas construções? Não ficará pedra sobre pedra. Isso é, tudo isso vai ser demolido, tudo isso vai se acabar. Então, o que resta para nós? Nós precisamos entender que nós precisamos valorizar as coisas do alto. As construções são lindas, são maravilhosas, são, mas elas não são mais importantes do que as coisas de Deus. Nós precisamos valorizar mais as coisas do Senhor. Então precisamos andar na contramão do mundo. Temos que observar a palavra de Deus. Enquanto o mundo está andando para um lado, nós temos que andar para o outro. Certamente o mundo não vai andar em direção às coisas de Deus. Então nós temos que andar na contramão. Nós temos que observar a palavra. Nós temos que viver com Jesus. Jesus estava ali mostrando para aqueles discípulos que o mais importante era buscar a face do Senhor. Aí, a gente vê aqui, a gente vai descer e a gente vai ver Jesus falar sobre o princípio das dores. E esse texto aqui é uma repetição de Mateus 24. E a gente vai ver que os evangelistas, eles estavam presentes e eles trouxeram a mesma citação, né, daquilo que eles viram. Há um pouco de diferença em algumas palavras, mas a intenção era a mesma: falar de Jesus, falar do reino de Deus, falar das coisas que viriam. E Marcos não foi diferente de Mateus, né? A gente dá uma olhada aqui e a gente vai ver que era importante isso. E o legal de tudo, a repetição é a melhor forma de nós aprendermos. Mas aqui não é uma repetição, tá? Por quê? Porque aqui haviam públicos diferentes. Então, Marcos, nós vamos ver aqui, ó. Marcos escreve as mesmas coisas que Mateus, que não foi diferente com Lucas e João. A ênfase deles era Jesus Cristo, o Senhor, Salvador da humanidade, o Messias. Certamente eles tinham um público diferente, todos precisavam saber de Jesus. Todos precisam saber que Jesus é Deus, que Jesus é poderoso. Então,
eles também pudessem crer que Jesus é o Messias. Aí, Mateus enfatiza as profecias, pois querem transmitir aos judeus que Jesus é o Messias prometido. Então a palavra, o Evangelho de Mateus, dirigido aos judeus, para que eles pudessem crer que o Messias é Jesus. Marcos, provavelmente, o mais antigo, coloca ênfase nas ações de Jesus, e o seu público pode ter sido os romanos. Então ele direciona o Evangelho aos romanos, para que eles pudessem crer que Jesus é Deus. Lucas, escrito para os não-judeus, os gentios, sublinha a misericórdia divina, demonstrando através da salvação trazida por Cristo, especialmente para os excluídos. Então ele tinha um público-alvo, aqueles que eram excluídos, aqueles que os judeus não queriam perto, mas Mateus envia essa palavra para que Lucas, melhor dizendo, envia essa palavra para aqueles que eram excluídos, para que eles também pudessem receber a graça de Jesus na vida deles. E vem João, muito mais teológico, tendo sido escrito para os convertidos. Foi o último evangelho escrito por volta do ano 100. E não repete muitas coisas já conhecidas pelos cristãos graças aos evangelhos. Então, João não repete muito porque os outros já tinham ouvido Mateus, Marcos e Lucas. Então ele traz outras coisas novas, uma coisa mais teológica, mais assim, mais para encher os corações das pessoas. João é muito... Jesus é o nome que está sobre todo nome, e dele é que precisamos. Então veja só, o que acontece aqui? O que acontece aqui é que os evangelistas estavam tirando o foco das pessoas, daquilo que elas amavam mais, que eram as coisas do mundo. Eles estavam trazendo para elas uma esperança, eles estavam mostrando para essas pessoas que existe algo muito melhor do que isso que nós vemos. Então eles estavam falando de Jesus para a humanidade. Nós precisamos de Jesus. Você pode dizer isso? Diga: eu preciso de Jesus. Então o Evangelho era o foco. Então eles estavam dizendo: olha, vocês precisam focar na palavra de Deus. Vocês precisam olhar para a palavra, amar a palavra, viver pela palavra de Deus. E aqui nós vamos ver que o próprio Cristo aponta para o Evangelho. Ele fala que enquanto o Evangelho não fosse pregado no mundo, não viria o fim. Então era necessário que o Evangelho fosse pregado. Então nós vimos aqui que os evangelistas estavam ali com os seus olhos, com os seus ouvidos, com os seus corações apontados na direção de Jesus, para receber, para aprender, para que depois eles pudessem passar para outros, mostrando para as pessoas que tudo isso que nós vemos vai ter fim. Um dia tudo isso aqui vai se acabar. Então nós não podemos colocar a nossa esperança nas coisas terrenas. Nós precisamos colocar a nossa esperança em Cristo. Jesus é a nossa esperança. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então aqui a gente vai ver agora algo interessante. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Que coisa, né? Para aqui, vamos fazer um ponto aqui, né? Que coisa é isso aqui?
aqui, né? Enganarão a muitos. Mas por quê? O Evangelho não foi direcionado para os povos? O Evangelho não está sendo anunciado? Está. Mas lembra do homem que entrou no templo? O discípulo entra no templo com Jesus. Ele, dentro do templo, certamente ele ouviu uma palavra impactante. Mas quando ele sai do templo, onde estavam os olhos dele? Nas construções, nas paredes, nas coisas terrenas. Aí aqui a gente vê que os evangelistas receberam, eles ficaram ali ouvindo Jesus, olhando, né? Certamente os gestos, né? Porque os gestos também falam, e Jesus falando ali, gesticulando, e eles ali observando tudo, com o coração bem alegre em receber. Não sei se eles tinham alguma coisa para anotar, certamente não tinham, né? Guardavam no coração. Mas depois que eles tinham seus corações cheios, os corações quentes pela palavra do Senhor, eles se preocuparam em enviar o Evangelho para os 4 cantos da terra. Mas aí o que acontece? Da mesma forma que aquele homem entrou, ouviu Jesus pregar e sai, e do lado de fora ele contempla as paredes, as pessoas também hoje fazem a mesma coisa. Elas recebem o Evangelho, muitas recebem, até na hora ficam impactadas, emocionadas, choram, mas depois elas se esquecem. E aí Jesus vem e fala para os seus discípulos ali em particular, que virão muitos em nome dele, dizendo: sou eu. Mas o texto é interessante, que diz que muitos vão ser enganados por esses aí. Enganados por quê? Porque Jesus não nos avisou? Não, Jesus avisou. O Evangelho foi divulgado, as pessoas receberam. Agora quem vai ser enganado não são as pessoas que não receberam. Quem vão ser enganados são as pessoas que receberam o Evangelho, mas fizeram o que com ele? Deixaram o Evangelho de lado e colocaram a sua esperança no mundo, colocaram os seus olhos no mundo, colocaram os seus ouvidos nas coisas do mundo, colocaram a sua mente, o seu coração, os seus pés, as suas mãos nas coisas do mundo. E aí se esqueceram do que Jesus falou, e elas vão ser enganadas. E vão sair atrás desses aí que dizem que são o Cristo, vão sair atrás dessas pessoas. Então nós precisamos ficar atentos pela palavra do Senhor, atentos com a palavra, porque a palavra do Senhor está trazendo um sinal de atenção para nós, dizendo: cuidado, cuidado, porque você pode ser enganado, cuidado, porque você pode ser enganada, cuidado, abra os seus olhos, creia na palavra do Senhor. Aí Jesus diz assim, quero voltar aqui no versículo 5. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. Enganarão muitos. Enganar a muitos, não é todos, né? Vai enganar muitos, não todos. Mas nós precisamos ficar atentos para não entrarmos nessas estatísticas, para não fazermos parte desses muitos, né? Nós precisamos ficar atentos na palavra do Senhor, para que nós não venhamos ser enganados e sair atrás de um Senhor errado. Aí, versículo 7: quando porém ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Eu lembro que desde criança eu ouço falar de guerras, rumores de guerras. Eu acredito que o fim está se aproximando. A nossa geração do século 20
isso, né? Guerra, rumores de guerras, fome, a gente já ouvia falar de fome. Olha, alguns países, antigamente a gente via países inteiros com fome, onde aviões jogavam fardos de comida para aquelas nações, e muitas vezes guerrilheiros iam lá e pegavam aqueles fardos de comida e queimava tudo, jogava tudo fora, deixava as pessoas com fome. Isso já tem tempo, desde o século passado. E nós, né, que estamos aqui hoje, nós fazemos parte de 2 séculos, e é legal isso, né? A gente viveu no século XX e agora a gente está no século XXI. Que legal, a nossa geração alcançou 2 séculos, essa mudança, essa passagem de século para século. Então a gente viu isso, e agora no século XXI a gente está vendo as coisas apertando muito mais. A gente está vendo que em lugares onde o Evangelho era aberto, onde podíamos pregar à vontade em qualquer lugar, já estamos sendo cerceados. Então nós precisamos ficar atentos, precisamos amar a palavra, precisamos buscar a palavra, colocar o nosso coração, a nossa esperança na palavra do Senhor. Precisamos a cada dia dessa palavra que é poderosa, porque é ela que gera vida em nós. Não nos agarrarmos nas coisas que esse mundo tem nos mostrado. Volte para o texto. Versículo 8 diz: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Terremoto, a gente tem relatos de terremoto até aqui mesmo na Bahia, né? Pertinho de nós aqui, a gente tem relatos de terremotos. Então aconteceu em vários lugares, em várias partes do mundo. Mas as pessoas estão aí, sabe? Não estão nem aí. Se não tivesse pandemia, era de festa em festa. As pessoas não estão nem ligando. Palavra de Deus. Hoje a palavra tem sido perseguida. Semana passada os jornais, as manchetes de jornais eram: a igreja no banco dos réus. Oh, coitado desse povo. Como é que alguém pode colocar a igreja em banco de réu? A igreja é de Jesus. A igreja é guardada pelo Senhor. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas o povo está nessa confiança, achando que não, que os homens podem segurar a igreja, podem prender a igreja, podem calar a igreja. Ninguém cala a igreja, porque a igreja é de Cristo. Então estamos aí no meio dessa tribulação toda, mas saiba de uma coisa: o Senhor é contigo. Não desespere, não perca a sua esperança, porque o Senhor é conosco, é Ele quem vai à nossa frente. O verso 9 diz: estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Isso aqui não pode ser esquecido. Nós não podemos esquecer o que Jesus falou. Ele já trouxe para nós um sobreaviso. Ele disse: olha, vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhe servir de testemunho. Olha, tem muita gente que se esqueceu, recebeu essa palavra um dia e se esqueceu dela. Está vivendo a vida do mundo, não está nem aí. Está achando que esse negócio de fim de mundo aí vai ser daqui a 10 mil anos. Daqui a 10 mil anos eu já não estou mais aqui, já não vou passar por isso. Já estamos passando, se você não sabe. Já estamos no meio dessa confusão toda. E aqueles que estão achando que
são maiores do que a igreja. Se essa mensagem chegar a você, saiba de uma coisa: o dono da igreja chama-se Jesus Cristo, e você não pode por Jesus. A igreja é do Senhor. Então aqui o que nós vemos, Jesus trazendo uma palavra, uma atenção, um farolzinho amarelo piscando, mostrando para a igreja: oh, igreja, olhe para mim, igreja, olhe para mim, eu tenho uma palavra para você. Mas o povo está com os olhos fechados, contemplando as coisas deste mundo, como aquele discípulo: ó mestre, que construções, olha, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E Jesus disse: tudo isso vai cair, rapaz. Não vai ficar pedra sobre pedra. Isso é, põe a sua esperança nas coisas firmes. E as coisas firmes não são as que nós vemos. As coisas firmes são as que nós não vemos. Mas é necessário primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Veja, olha que coisa mais interessante. O Evangelho estava apontado para as nações. E Jesus falou: olha, o Evangelho precisa ser pregado. Tem muita gente aí que está na igreja que nunca falou de Jesus para uma alma sequer. Nunca se preocupou na salvação nem dele mesmo. Está na igreja, aí está no louvor, está lá pulando no louvor, está lá suado, emocionado, pega o nome? Quando fica arrepiado, subiu aqui a mensagem, arrepiado no louvor, mas o coração dele está longe, o coração está no mundo, o coração está no pecado, o coração está apontado para as coisas que vão ser perecíveis, que vão ser lançadas no fogo. Acorda, desperta, igreja. Jesus está chamando o povo para perto de si. Nós precisamos buscar a Jesus, nós precisamos viver para Jesus. Tem muita gente aí que está se enganando, achando que está abafando, está sendo abafado. Jesus disse: mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Por quê? Porque o Evangelho é vida. É nele que recebemos vida, que recebemos poder, que recebemos cura, salvação. Tudo vem através da palavra de Deus e nós precisamos da palavra. Mas as pessoas estão aí hoje buscando brincadeiras. Tem pregadores que parecem mais palestrantes do que pregador. A palavra fica longe. E só chocarrice, só brincadeira, só bobagem. Nós precisamos pregar a palavra a tempo e fora de tempo, porque é a palavra que vai derramar graça nos corações. Versículo 11 diz: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Isso aqui é algo poderoso demais para nós. Imagina a gente levado agora para o tribunal e Jesus falou: não se preocupe com o que você vai falar. Porque se você estiver cheio da palavra, se você estiver cheio do Espírito, você vai falar aquilo que o Espírito quer que você fale. Mas se você estiver vazio, seu coração estiver no mundo, o pecado for o seu alimento, você vai falar o quê? Ah, eu conheço aquele tal de Jesus. Então nós precisamos estar cheios. E o momento agora é bem oportuno para isso. Estamos vivendo dias difíceis, perseguição da igreja. Fecha a porta, abre a porta. Ah, não pode horário tal, pode só horário tal. E aí, o que a gente vai fazer? Temos que ficar na nossa, esperar o Espírito Santo nos conduzir. É Ele quem vai falar através de nós. Precisamos
nós. Então Jesus diz para nós que quando chegar esse momento, e esse momento vai chegar, Ele traz uma palavra legal para nós: não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Aí Ele diz: mas o que vos for concedido, naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Aqui é outra esperança para nós. Ele está mostrando para nós que nós não estamos sozinhos. Ele está mostrando para nós que nós não somos abandonados. Ele está mostrando para nós que o Espírito Santo está conosco o tempo todo, nos guardando, trazendo palavras às nossas vidas. Então Jesus diz que um irmão entregará à morte outro irmão. Quantas vezes nós já vimos isso, né? Acontecendo, a palavra do Senhor se cumprindo. E o pai ao filho: filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Quantas vezes nós vimos isso? Mas as pessoas não estão nem aí. Elas querem viver a vida, né? Não, eu tenho que viver a vida. Viver a vida é viver com Jesus. Diga assim: viver a vida é viver com Jesus. Isso é viver a vida. Viver a vida com a mente, o coração, os pés, as mãos, no mundo, os ouvidos, né, os lábios no mundo. Isso não é viver a vida. Isso aí é antecipar a morte eterna. Viver a vida é viver com Jesus. Viver a vida é guardar a palavra no coração. Viver a vida é ter a palavra de Deus na mente. Isso é viver a vida.